Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sei que dentro do universo do desenvolvimento infantil é comum nós ouvirmos que a tecnologia ela é sempre nociva, mas será? Será que você deve comparar seu filho aos amiguinhos dele? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar 6 mitos e verdades sobre o desenvolvimento do seu filho. Vem comigo. Me conta aqui, você se preocupa porque o seu filho ele ainda não está começando a falar algumas palavras e você tem escutado que nessa faixa etária ou nesse momento ele já deveria estar falando alguma coisa? Bem, todo mundo sabe que a criança ela tem o seu ritmo para aprender a falar, para andar, para sair da fralda e é natural, inclusive, que você, mamãe, se preocupe, né, se o seu pequeno ele tá atingindo esses marcos no desenvolvimento. E eu tenho certeza que você já procura meios de estimular essas habilidades, mas é bom eu lembrar você que nem tudo que se fala sobre esse tipo de aprendizado nos primeiros anos da vida é real. Então, por isso, eu fiz esse compilado dos principais mitos e verdades a respeito desse assunto para te tranquilizar, para te elucidar e que você possa extrair o melhor, ficar tranquila e, se necessário, também pedir ajuda profissional. Será que os estímulos eles devem começar na gestação? E sim, isso é verdade, porque ainda dentro do útero o bebê ele já consegue ouvir. Então, mesmo que de alguma maneira até abafada, né, alguns sons daqui de fora, ele consegue escutar. E o aparelho auditivo dele já começa a se formar a partir da 18ª semana, mas é por volta da 24ª que esses sons ficam ainda mais nítidos. Então, desde os 6 meses de gestação, é importante você interagir por meio de uma conversa, ou você pode ler uma história em voz alta, porque isso ajuda muito. O bebê, ele já nasce, né, principalmente com uma curiosidade, com uma aptidão natural para aprender, para experimentar o mundo. E isso não sou eu que estou falando, não. É uma especialista em neurociência e desenvolvimento infantil chamada Anne Macedo. E ela diz também que quanto mais refinada for a percepção dessa criança, melhor ela irá performar nas diversas áreas da vida. E aí, a gente entende que esse processo ele já começa na gravidez e segue também pelos anos seguintes dessa formação. Outra coisa que nós ouvimos muito é: existe uma hora certa e exata para cada habilidade? E isso é um grande mito, porque cada criança tem o seu tempo e é importante a gente saber respeitar para que a gente não ponha uma cobrança excessiva naquela criança, para que aquela criança não tenha necessidade, não sinta necessidade de performar, de fazer só para agradar. Afinal, cada pessoa ela pode desenvolver habilidades diferentes em ritmos e momentos diferentes. Então, comparar o seu filho aos amiguinhos ou a parentes de idade próxima não é saudável, minha amiga. Isso porque pode trazer para o seu filho a sensação de que ele está ficando para trás, gerando uma ansiedade não só em você, mas também no seu filhote, que pode se sentir pressionado nessa situação. E sim, existem certos tipos de atraso no desenvolvimento infantil, mas caso você tenha alguma desconfiança, é muito importante você conversar com o pediatra, pedir para que ele avalie, dê as orientações necessárias e assim você vai tirar essa prova. É melhor do que você ficar ansiosa, ficar pensando, não procurar ajuda profissional e tomar as medidas por si só. E será que é verdade que é possível estimular o seu filho a começar a falar? E isso é uma grande verdade, sim. A especialista Anne, ela afirma que você conversar com os pequenos com certeza contribui para esse aprendizado da fala, até porque a criança ela aprende muito, gente, pela imitação. Então você pode contar uma historinha, você pode comentar algo sobre o seu dia, ou até apontar objetos e dizer o nome deles. E quando a criança ela começar a falar, você pode estimular ela em vez de corrigir.
Um outro ponto muito interessante que essa especialista em neurociências diz é que não é benéfico para a criança quando o adulto faz aqueles comentários negativos, né? Por exemplo, falar que não consegue entender nada do que a criança está dizendo. Isso pode ser uma forma de desestimular a fala dela falar, nossa, papai e mamãe não tá me entendendo. Ela tem esse entendimento e não querer mais falar. Eu mesma já vi crianças passando por essa situação. Então, o interessante nessa fase é você fazer o contrário. É você incentivar ela a falar cada vez mais, sem interromper, para ficar apontando os erros, mas incentivar. E a partir do seu exemplo, a partir da observação, aquela criança ela vai desenvolvendo. E se você perceber também uma questão de língua presa, uma certa dificuldade, né, com o passar do tempo, você pode procurar uma ajuda profissional, a gente indica isso também, sem problemas nenhum, ok? Outra coisa que nós ouvimos é o uso da tecnologia sempre negativo. E isso é um grande mito. No mundo ideal, né, a Associação Brasileira de Pediatria ela não vai recomendar o uso de telas até os 2 anos, né? Dos 2 aos 5, apenas 1 hora por dia. Só que a gente sabe que no mundo real, esses recursos tecnológicos eles acabam sendo grandes aliados das famílias no dia a dia. Ainda mais esse uso foi se reforçando por conta da pandemia. Só que é muito importante frisar que precisa ser um uso consciente, né? Porque o que pode tornar a interação entre a tecnologia e o ser humano nociva é justamente essa dosagem. Se não faz bem a um adulto, você acha que seu filho, em certa faixa etária, ele vai estar tirando o melhor proveito, ele vai estar desenvolvendo, estimulando as habilidades, estimulando a criatividade dele, assistindo um programinha que pode ser até educativo. Então, cabe você, mamãe, papai, avaliar, né, ter um bom senso nessa situação, verificar também questão de faixa etária e assim fazer esse uso. Não precisa ser proibido, mas de uma forma mais consciente, responsável. E eu tô explicando isso porque a dica aqui não é para você não permitir o uso da televisão ou do tablet, mas é para você estabelecer um tempo de tela, né, que faça sentido, como eu falei, para a idade dessa criança. Além de você selecionar também, acho importante, os programas que seu filho está acompanhando, que possam ser programas com fins didáticos, né, que estimulem essas habilidades que ele precisa para a vida. Então é importante usar as telas, mas com sabedoria. E uma estratégia é que você pode optar por vídeos ou jogos de uma linguagem junto com a criança. Por exemplo, mostrando que você articula a palavra, você escolhe um joguinho, um vídeo, uma dança, né, para ela se movimentar com você e você incentiva o desenvolvimento também motor, né? Você trabalha a questão da desinibição social dessa criança. E um ponto muito importante porque estamos falando aqui um pouco sobre estimular o seu filho, né, desenvolver habilidades. Mas é claro que os estímulos eles devem também ter um limite para não serem excessivos. E isso é uma verdade. Essa especialista ela fala, né, que isso pode gerar inclusive uma sobrecarga mental na criança. Então a criança ela precisa de lazer, de diversão, daquele ócio criativo, né, que é muito importante para a memória semântica, para a reorganização mental. Então, não se preocupe também em ocupar toda a agenda do seu filho com atividades extracurriculares, né? Pensando, é claro, no bem-estar dele, no desenvolvimento. Mas ele precisa ter aquele tempinho para ele não fazer nada também, que importa muito, que é necessário para manter esse equilíbrio de tudo. E mãe, se você acha que você não consegue estimular o seu filho sem muitos recursos e brinquedos, isso é um grande mito. Tanto que para ajudar os pequenos não é necessário ter muitos recursos. O importante é que eles sejam o certo.
E eu não estou falando aqui de coisas materiais. Você não precisa comprar o brinquedo montessoriano, por exemplo, o mais caro da loja, né, para ajudar seu bebê a treinar a coordenação motora. Ou adquirir um cachorrinho de pelúcia que fala em 2 idiomas e canta até faz conta. Não é isso. Atitudes que podem ser simples, como você conversar com a criança, estimular a curiosidade dela com os objetos da própria casa, dançar, deixar seu filho explorar as coisas, os ambientes, é claro, desde que também seja seguro, né? Já fazem toda a diferença. E é muito importante eu dizer isso, porque existe uma série de atividades que você pode criar usando materiais que tem por aí, que tem pela internet. E eu estou frisando bastante isso, mãe, porque eu sei que como mãe você quer dar o melhor. Mas o melhor não é necessariamente aquilo que é mais caro. Então eu quero que tu lembre, mamãe, que nos primeiros anos de vida tudo é muito novo para a criança. Então, existem diversas possibilidades de descoberta, de aprendizado para o seu serzinho que está começando a se ver no mundo. Então, explore tudo isso junto com ele, com os recursos que você já possui. Coloque a sua criatividade em jogo, que eu tenho certeza que o seu filho também será bastante criativo. E se esse conteúdo ele fez sentido e te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreva também no nosso canal. Assim você me ajuda a saber que gosta desse tipo de conteúdo e me ajuda a dar o meu melhor por aqui. Um grande beijo!